Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. Esse vídeo está sendo gravado a poucas horas do término do prazo da chamada janela partidária. O que vem a ser a janela partidária? É o momento em que a legislação eleitoral brasileira permite para que os políticos, as pessoas com mandato ou sem mandato, possam mudar, transitar de um partido para outro sem que sofra algum tipo de sanção, estando ainda habilitados à disputa eleitoral deste ano. Bom, é pouco provável que nas próximas horas alguma grande mudança, uma mudança de vulto, venha a ocorrer no cenário dessas trocas partidárias. Agora sim, mas o dia de ontem, o dia 31 de março de 2022, foi realmente um dia de muita euforia, foi um dia realmente certo com muito bate-boca, foi um dia que ficou marcado já na história deste futuro pleito como um dia extremamente nervoso, pois dois dos candidatos daquilo que a grande mídia corporativa resolveu chamar de terceira via, dois dos candidatos à presidência da República praticamente selaram o seu destino no próximo pleito. Estamos a falar do candidato Sérgio Moro, que renunciou à possibilidade do seu lançamento, do lançamento da sua candidatura pelo partido que ele vinha anunciando que concorreria, o Podemos, fazendo uma mudança para um outro partido, o União Brasil, e nessa mudança lançando-se a deputado federal, que é o que todos estão aí dizendo já desde dentro do seu próprio partido, e também o ex-governador João Dória, o qual continua concorrendo à presidência da República, mas que no mise-en-scène, no teatro que ele armou no dia 30, a partir da noite do dia 30 e durante todo o dia 31, na realidade já definiu que as suas chances são cada vez menores de disputa. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar nesse vídeo a respeito desta possibilidade da tal candidatura da terceira via, ou das candidaturas da terceira via, nesse pleito tão importante para o futuro do Brasil. Será que só agora Sérgio Moro e João Dória passaram a não ter chances? Ou será que isso já vem de algum tempo? Será que a cobertura midiática não estava inflando essas possibilidades de candidatura? É um pouquinho sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Para começo de conversa, para início da nossa trajetória aqui, é preciso levantar para você que está assistindo o vídeo, levantar a questão: o que vem a ser esta tal terceira via? Que nome é esse? De onde que a mídia corporativa tirou essa formulação para poder difundir e divulgar dia sim, outro também, nos meios de comunicação mais variados? Pois bem, tudo na realidade começa na eleição anterior, na eleição de 2018, aliás, na campanha para a eleição de 2018. E a bem da verdade, se inicia com uma formulação equivocada. A hipótese inicial desta proposta de discussão que vai trazer à tona essa tal de terceira via, ela já nasce errada. Por que ela nasce errada? Porque os grandes conglomerados midiáticos criaram, vamos começar a criar essa expressão a partir de uma base equivocada. Vamos lembrar que na eleição de 2018, o que aconteceu foi um embate entre duas forças distintas, duas forças que até então não haviam, em hipótese alguma, entrado em confronto, que venham a ser o Partido dos Trabalhadores, o PT, uma força já consolidada há muito tempo no cenário
eleitoral, político-eleitoral brasileiro, um partido que nasceu na esquerda, que chegou ao poder, né, como um partido ainda com características de esquerda lá, vencendo a eleição de 2002 com o ex-presidente Lula, mas o ex-presidente Lula fez um governo de centro-esquerda ao invés de ser um governo de esquerda. Foi um governo bastante conciliatório, né? Em vários momentos, inclusive, um governo de centro. Essa é uma característica muito marcante do político Luiz Inácio Lula da Silva, que é um político forjado na ótica da conciliação, né? Na ótica da negociação. Aquela imagem do político Lula radical, extremamente contestador e marcado pelas posições de esquerda, essa obviamente é uma imagem de um passado muito distante, de um passado anterior à chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder. O Partido dos Trabalhadores, quando chegou ao poder, chegou com uma minoria, né? E em chegando com minoria, que aliás é uma característica típica do nosso presidencialismo, né? O chamado aí por alguns cientistas políticos de presidencialismo de coalizão, esse modelo presidencialista, ele, no final das contas, é praticamente impossível que um presidente chegue com uma maioria de sustentação bastante fiel. Então o que acaba por acontecer? Ele precisa negociar, ele precisa ceder, e ali vai se estabelecendo uma feição do governo que não é exatamente aquela feição básica do lançamento das candidaturas. A bem da verdade, o governo, repetindo, o governo não só de Lula, mas também o governo de Dilma, foram governos, os 4 governos, né, certo, ali executados, né, foram governos bastante centristas. Tá? De qualquer maneira, a grande mídia corporativa, que sempre foi oposição a Lula, sempre foi oposição ao PT, sempre esteve muito ligada ao grande capital, ao grande capital financeiro e ao grande capital internacional, essa mídia bateu por muito tempo nos governos petistas, forjando essa ideia de que eles seriam governos extremamente, vamos dizer assim, radicais. Tá? Para quem acompanha a história vai ver que na realidade isso não colaria, né? Só passa a colar na medida em que você tem a repetição contínua nos canais de TV, nos jornais, nas revistas, do mesmo discurso. Então quando você vai ver lá a programação da Rede Globo, a programação dos demais canais de TV, o que você vai ver, os editoriais e as reportagens da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, da revista Veja, que hoje não tem absolutamente importância alguma no cenário da mídia, mas que durante os governos petistas ainda era muito forte, foi uma revista muito marcante por muito tempo, por décadas e décadas. Esses órgãos de imprensa, eles tentaram forjar essa ideia de que os governos petistas eram extremamente radicais. Do outro lado, que era exatamente, sempre foi o partido preferido dessa mídia, o PSDB seria um partido, na visão desses órgãos de imprensa, seria um partido de centro. E a partir daí, das diversas eleições que foram disputadas entre PT e PSDB, teria se criado uma oposição, né, um confronto, tá? Uma polarização entre esses dois segmentos, uma esquerda e um centro. Quando chega a eleição de 2018, depois que o juiz julgado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, o juiz Sérgio Moro, prendeu o ex-presidente Lula exatamente para que ele não participasse da corrida eleitoral de 2018, o que aconteceu? Naquele momento, esses órgãos midiáticos acreditavam que mais uma vez o PSDB iria concorrer com o PT. Só que não foi o que aconteceu, não foi o que ocorreu. Por quê? Porque os vários anos de ataques ininterruptos desses órgãos de imprensa, tentando criminalizar o PT, a esquerda e a classe política como um todo, acabou gerando, em parte substancial da população, uma espécie de ódio à política, uma sensação de enojar com a política.
E aí o que aconteceu? Veio aquilo que, infelizmente, nós estamos pagando até hoje. Cresceu de forma retumbante a chamada extrema-direita. Tá? Cresceu de forma retumbante o discurso de ódio. Esse discurso de ódio da extrema-direita ele foi encampado pelo candidato Jair Bolsonaro. O candidato Jair Bolsonaro acabou subindo de forma meteórica nas pesquisas, na preferência de um eleitorado carente e totalmente desacreditado, certo? Das possibilidades da vida política. Então a eleição de 2018 acabou confrontando no segundo turno um partido de centro-esquerda, que já não tinha a possibilidade de ter Lula como candidato, teve Fernando Haddad como candidato, um partido de centro-esquerda, não mais se confrontando com o partido de centro-direita, que era o PSDB, mas sim confrontando-se com um candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro. O embate foi muito ruim, obviamente. No final das contas, Jair Bolsonaro acabou sendo eleito presidente, mas essa mídia, esses grandes veículos de comunicação acabaram dando apoio para que Jair Bolsonaro chegasse ao poder. Esse é um fato importantíssimo de ser lembrado. Há uma famosa frase de um editorial do jornal Estado de São Paulo que fala Haddad Bolsonaro, uma escolha muito difícil. Ou seja, embora todos os órgãos de imprensa soubessem que a candidatura Jair Bolsonaro era uma candidatura antidemocracia, era uma candidatura que era completamente contrária ao sistema democrático, eles fecharam os olhos, eles tamparam os olhos e permitiram, certo? Sem nenhuma crítica efusiva e fundamentalmente sem cobrar propostas, sem cobrar a participação em debates do candidato Jair Bolsonaro, permitindo que ele, sem questionamento algum, acabasse fazendo uma campanha muito tranquila e chegasse ao poder. Ali foi criada uma falácia, ali foi criada uma mentira, um engodo, a ideia de que, no cenário atual, Jair Bolsonaro, a extrema-direita e PT, a centro-esquerda, seriam radicais antagônicos. A bem da verdade, você só tem um grupo radical antagônico com chance aí, certo? Que é o grupo do presidente da República. Esse sim é de extrema direita. O Partido dos Trabalhadores, o PT, para o bem e para o mal, ele está muito longe da extrema esquerda. Tá? Em hipótese alguma você tem uma substância nessa confrontação entre extremos. Vamos lembrar, o governo do presidente Lula foi, repito, foi extremamente de centro, né? Quer dizer, foi muito moderado, até porque o presidente Lula é um moderado já há muito tempo. Dentro dessa concepção, o que aconteceu? Quando o Supremo Tribunal Federal julgou a suspeição do juiz Sérgio Moro, ou seja, todos os toda a relação que conspurcou o julgamento do presidente Lula, tudo aquilo que foi construído de forma a enganar a justiça para condenar o presidente Lula, que foi um ponto fundamental ali, certo, na chamada Lava Jato, que acabou levando à prisão de Lula e à possibilidade de eleição de Bolsonaro, ao qual depois Sérgio Moro se tornou ministro. Quando o Supremo chegou e colocou fim a essa situação vexatória da nossa justiça, o Lula voltou às condições para poder ser candidato. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que essa mesma imprensa corporativa ficou assustada. Por quê? Porque todo o trabalho dela foi para, inclusive no golpe de 2016 que derrubou a ex-presidenta Dilma, foi para quê? Foi para banir o PT e a esquerda de qualquer possibilidade de novas eleições. Mas agora, certo, isso quando Lula foi reabilitado, né, certo, ou seja, quando todos os seus processos foram julgados mostrando a sua inocência, o que aconteceu? Lula cresceu de forma violenta no eleitorado, na preferência do eleitorado, em contraposição a Bolsonaro. Esse novo confronto, ele criou a seguinte situação, um desespero em parte das elites econômicas brasileiras, como por exemplo nos veículos de comunicação. Que desespero era esse?
é o fato de que, embora eles concordem com a agenda econômica de Bolsonaro, porque são tão conservadores quando vem a ser Bolsonaro, eles não suportam, esses setores não suportam o fato de que Bolsonaro é completamente ensandecido antidemocracia. E ele contamina parte substancial de todo esse governo. Vejam que essa semana mesmo, lamentavelmente, de uma forma completamente estapafúrdia, né, o ministro, que era ministro da Defesa, Braga Neto, saudou a ditadura de 64. É uma dessas loucuras a gente imaginar que você tem um governo na democracia que é contra a democracia, que saúda a ditadura. Mas essa é a nossa realidade hoje, infelizmente. Isso incomoda a direita, a centro-direita e a direita. Né? Esse discurso do choque, do conflito da extrema-direita. Acontece que Bolsonaro tem apelo popular. Bolsonaro, por mais bobagens que fez, por mais que tenha contribuído, né, por exemplo, para as mais de 600 mil mortes durante o período da pandemia, por mais que seja o grande responsável pela inflação, o grande responsável pelo retorno da fome no Brasil, o fato é que existe uma parcela da população, um eleitorado cativo de Bolsonaro. Um eleitorado extremado cativo de Bolsonaro. Então, diante desse fato, o que aconteceu? De um lado, o maior de todos os medos dos ricos e poderosos da nossa mídia e do sistema financeiro, da Avenida Faria Lima, né? Que era o quê? A possibilidade de um governo popular, comandado por Lula, voltar ao poder. E do outro, o temor do governo Bolsonaro. No meio desse pesadelo para os órgãos de imprensa, para esses setores, vamos dizer assim, de direita, porém que comem com garfo e faca, né, que tem bons modos, o que faltou, o que sobrou a eles? A tentativa assim, extremamente forçada de trazer à tona uma candidatura nova que eles passaram a chamar de terceira via. Tentaram várias possibilidades. O problema, certo, é que, como diria a famosa frase atribuída a Garrincha na Copa de 58, faltou combinar com os russos. Sendo que os russos, no caso, é o povo. Por quê? Porque o eleitorado ele já tem ali a clareza, certo, do seu apelo, e desde o início do ano passado, que já está muito claro para a maioria da população, que essa disputa ela se dá entre duas forças. Não duas forças extremistas, não. Uma força extremista, que é representada por Bolsonaro, e uma força de centro-esquerda, que é representada por Lula. Esse é o embate. E aí tentou-se de toda maneira, a cada dia, cada novo noticiário, cada novo editorial do jornal, inserir, incutir uma tal terceira candidatura que eles vão chamar de terceira via. Essa terceira via poderia ser Ciro Gomes, mas no caso seria uma terceira via de centro-esquerda, porque Ciro Gomes também é um candidato de centro-esquerda, e isso não agrada a maioria dos endinheirados, ou alguma candidatura de centro-direita ou direita. Existem aí algumas tentativas, mas todas elas muito frágeis, de candidatos que não têm apelo popular, de candidatos que têm uma trajetória muito pequena para poder pegar e pleitear algo tão significativo como a presidência da República. Há duas, entre aspas, terceiras vias que pareciam ser fortes, principalmente pelos recursos econômicos, no caso certo da candidatura João Dória, e por um certo apelo construído, ainda vamos dizer assim, um rebote, né, certo? O que sobrou, né, daquele discurso de exaltação da Lava Jato por parte da mídia, que viria a ser a candidatura de Sérgio Moro. As duas estão aí postas na mesa, foram postas na mesa. Com o passar do tempo, o que se provou? O que se provou é que, primeiro, Sérgio Moro não tem nenhuma condição de ser presidente da República, porque ele não tem condição, estofo intelectual para fazer,
né? Ele desconhece a problemática brasileira. Então, ele é extremamente fragilizado nesse sentido, tem dificuldade de se expressar, certo? Não consegue manter um debate mínimo e não tem nenhum carisma popular. João Dória é um político já experiente, já um certo mais articulado, né? Tem até alguns esforços importantes, como por exemplo as conquistas durante o período da pandemia da vacina aqui em São Paulo, porém, ao mesmo tempo, é uma figura extremamente antipática, extremamente elitista, certo? Que transparece à população realmente, certo? Que não tem nenhum apelo popular. Então, no final das contas, o que essas candidaturas têm? A candidatura do Ciro Gomes transita aí mais ou menos na faixa de uns 8%, talvez com muito esforço, chegando perto de 10% de preferência do eleitorado. E a candidatura do Sérgio Moro esteve perto disso, agora já estava abaixo de 7% do eleitorado, e a de João Dória na faixa de 2%, 3%. É exatamente esta falta de capacidade de mobilização que vai levar realmente que leva essas candidaturas a minguarem. E principalmente porque, a bem da verdade, a situação já está claramente definida no olhar da população. A eleição de 2022 é uma eleição plebiscitária. O que significa isso? É que o que está lá em jogo é a aprovação ou a desaprovação do mandato de Jair Bolsonaro. Da mesma maneira como a eleição de 2018 também foi plebiscitária. O que estava ali certo em jogo era a aprovação ou desaprovação dos mandatos petistas. Então, essa ideia de insuflar, né, de colocar, né, de fora para dentro, certo? De forma completamente artificial, criar um candidato de laboratório, ela não tem nenhuma condição de penetração. Não tem condição de se manter. De qualquer maneira, vamos continuar ouvindo falar sobre essa tal terceira via por um bom tempo, né? Talvez até as vésperas da eleição. Por quê? Porque não vão desistir, né? Esses órgãos midiáticos não vão desistir de insistir aí nessa temática. Agora, é muito importante para você, né, não cair de patinho, né, nessa história. É importante que você tenha uma argumentação para poder pegar e entender e compreender e fazer o enfrentamento, né, das ideias a respeito disso. E para isso é necessário que você saiba o que vem a ser essa tal terceira via artificialmente criada, a qual nesse momento está fazendo água. Está fazendo água porque Sérgio Moro, percebendo que está fadado ao fracasso e muito preocupado, né, porque ele tem muita coisa a dever na justiça, muito preocupado em buscar um foro privilegiado, provavelmente se candidatará a deputado, né? Do outro lado, João Dória, este tem um desejo enorme, certo, de ser presidente da República um dia, mas aí com a sua trajetória estranha, né, foi eleito prefeito, ficou pouco tempo, pula de prefeito para virar governador, pula de governador para virar presidente. Isso também ficou marcado em parte substancial da população, né, de que o desejo de poder seria maior do que o que ele teria para oferecer. Então a gente tem aí, né, a possibilidade agora, certo, depois que o Dória peitou lá o pessoal do PSDB, né, deu uma, como a gente costuma brincar, deu uma trucada, né, dizendo: eu vou tirar minha candidatura. E aí ficou todo mundo assustado, e depois ele falou assim: não, para eu não tirar minha candidatura, todo mundo tem que pegar e me apoiar. E aí o pessoal apoiou, porém, o que todos os especialistas dizem é que isso vai custar muito caro ao João Dória. Ou seja, né, esse pessoal que está apoiando hoje, do seu próprio partido, vai desapoiar daqui a alguns meses. Então as possibilidades de sucesso já eram baixas, hoje são baixíssimas. As do Moro já eram baixas, hoje não existem. Né? O que a gente está percebendo aí é que será uma eleição cada vez mais polarizada entre essas duas figuras bastante populares, de discurso bastante popular, né? Com visões completamente antagônicas de mundo, porém
com um diferencial, obviamente, que é o apelo à democracia, né, a defesa dos valores democráticos de um lado e a ojeriza à democracia, o apelo à ditadura do outro lado. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Né? Um forte abraço a todo mundo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.